Olá, muito boa noite, Plena Parte Live, a sua live, a sua programação semanal voltada para o estudo do bem-estar, da qualidade de vida, da felicidade. Estamos juntos mais uma vez, eu estou aqui com você, Acácio, depois de mais de 45 dias. Estamos juntos, estava com saudade, podendo aqui mais uma vez estar conversando, estarmos tratando de assuntos importantes nas nossas vidas, podemos trabalhar felicidade, trabalhar qualidade de vida. É a nossa live, a live das quintas-feiras, 20h30, Plena Parte no ar. Estamos juntos, muito boa noite. Bom, como eu disse, a minha última live foi no dia 12 de julho. Então fazem mais de 40 dias, mais de 45 dias que nós estivemos juntos. Nesse período algumas coisas aconteceram. Eu tive duas crises, tá certo? Né? Doença física, doença crônica, e passei um período de férias também, fiz uma viagem. E nosso amigo Júnior da Paz, esteve com vocês, mantendo aqui esse diálogo semanal que nós dividimos sempre. E hoje nós vamos tratar exatamente desse assunto: gestão emocional e doenças crônicas. Como fazer para administrar as nossas emoções diante daquelas doenças que são doenças que nos acompanham durante um longo período? São as chamadas doenças crônicas, aquelas doenças que podem ser adquiridas, mas também podem ser desenvolvidas, podem ser congênitas, e vão nos acompanhar durante um período longo da nossa existência, muitas vezes durante o resto da nossa vida. Como fazer com esse tipo de doença? Como fazer para obter um maior nível de sucesso nos tratamentos, um maior nível de enfrentamento a essa dificuldade da nossa vida, um maior nível de felicidade na nossa existência, apesar das dificuldades temporárias, apesar das doenças, dessas dificuldades que aparecem na vida de todos nós. Como gerenciar melhor as nossas emoções? Qual a melhor maneira de nos posicionar mentalmente diante desse quadro? É isso que nós vamos discutir hoje, é isso que nós vamos trocar ideias para que a gente possa verificar o que é a psicologia positiva, o que é a neurociência, o que a espiritualidade vem trazendo no que diz respeito à nossa postura diante da vida, diante das doenças crônicas. É isso aí, Acácio com você, estamos juntos, aprendendo sempre, Plena Parte Live, vamos em frente. Sem mais delongas, hoje o dia foi intenso, viu gente? Foi intenso. Hoje foi dia de gravação da Plena Parte. Então, desde manhã, tá certo? Que nós estamos gravando os vídeos conteúdo, aqueles vídeos que vão para o canal da gente no YouTube, tá certo? Estivemos juntos o dia todo, junto com o Rodrigo Farias. Rodrigo Farias, o mago da edição, o mago dos vídeos, tá certo? Nosso querido Rodrigo. Rodrigo, um beijo para você, Rodrigo. Você mora realmente no nosso coração. A Plena Parte não seria o que é sem você. Então gravamos vários vídeos hoje, gravamos 4 vídeos conteúdo, tá certo? E agora estamos nas nossas lives, tá certo? Estamos aqui na live de hoje, falando de doenças crônicas e falando da nossa postura mental, da gestão das nossas emoções diante das doenças crônicas. E eu queria, antes de entrar propriamente no assunto da doença crônica, eu queria relembrar uma coisa que a gente já falou aqui em outras lives. Nós falamos sobre o conceito de saúde integral. Davi, por favor, me acompanha, Davi, porque eu queria aqui trazer para os nossos amigos o conceito de saúde integral. Mais uma vez, a gente sabe que o órgão que regula a saúde no mundo, através da Organização das Nações Unidas, é uma agência da ONU chamada OMS, Organização Mundial de Saúde. Pois bem, a última revisão sobre o conceito de saúde feita pela OMS foi no ano de 1998. E o conceito de saúde é esse que vocês estão vendo. É o estado de normalidade no funcionamento do organismo humano. Veja, se o nosso organismo
ele está em estado de normalidade, nós estamos gozando de saúde. Agora, o que é essa normalidade? A OMS fala de 4 dimensões no que diz respeito à saúde. Essas 3 que vocês estão vendo e mais uma 4ª que foi acrescentada em 1998. Quais são as dimensões? Primeiro, a dimensão física, ou seja, a nossa fisiologia, o nosso organismo físico. Se o nosso organismo físico estiver em perfeito funcionamento, nós estamos gozando de saúde. Esse é um pilar fundamental da nossa saúde. Mas existe um outro que compõe o ser humano, que é o pilar mental, a saúde mental. Para que a gente possa dizer que estamos em estado de saúde, nós precisamos estar com a mente saudável. Ou seja, o nosso funcionamento mental, ele tem que estar perfeito. Nós temos que estar equilibrados do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental. Isso é fundamental. Um terceiro elemento se faz necessário para o estado de saúde, que é a nossa saúde social, as nossas relações humanas. Então nós precisamos, o ser humano não existe gregariamente. Nós não existimos isoladamente. Nós precisamos do outro ser humano. Nós somos nós e nossas circunstâncias, e nossas relações, e nossas proximidades. Nós já falamos isso aqui outras vezes. As nossas interações sociais. Os nossos companheiros, as nossas companheiras, as nossas amizades, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, enfim, nossos amigos. Nós precisamos gozar de saúde nos nossos relacionamentos. Por isso que a saúde tem um terceiro elemento fundamental, que é o elemento social. E aí nós poderíamos parar nesses 3 elementos, não é verdade? O elemento físico, o elemento mental, emocional e o elemento social. Acontece que a OMS definiu que há um 4º elemento. E esse 4º elemento é fundamental na saúde do ser humano. E ela definiu que o elemento espiritual é o elemento que traz mais saúde para o ser humano. Complementa esse estado de saúde, esse estado de normalidade no funcionamento do ser humano, do organismo humano. E quando a gente fala espiritualidade, a gente repete aqui mais uma vez, nós não estamos falando de religião, não necessariamente religião. Nós estamos falando de transcendência. Lembrando, atravessar, ultrapassar. Cendência, ascender, subir. Transcendência é aquilo que ultrapassa os limites do ser humano. Então, se nós temos um propósito, se nós temos uma visão, se nós acreditamos que existe algo maior do que nós mesmos, nós estamos no campo da transcendência. Nós estamos no campo da espiritualidade. E essa espiritualidade, esse senso maior, esse senso de algo maior do que nós mesmos, do ponto de vista macrocósmico, do ponto de vista microcósmico, da natureza, do universo, dos planetas, das estrelas, enfim, de tudo que nos cerca, isso faz parte do campo espiritual do ser humano. Ou seja, a nossa saúde espiritual. Religião, fugindo um pouco do sentido da religião propriamente dita, da religião institucional, ritual, formal, das igrejas. Religião, o radical da palavra religião é religare, o latim. Ligar a criatura a um criador. Então, esse sentido original de religião, de nos ligar a algo maior, tá certo? Esse sentido está mais próximo do que nós chamamos da dimensão da saúde espiritual do ser humano. Então vejam, quem está dizendo isso é a ONU, é a OMS, Organização Mundial de Saúde. A saúde, o estado de normalidade do ser humano, é composto da normalidade no campo físico, mental, emocional, no campo social e no campo espiritual. Bom, se algum desses campos, se algum desses pilares, se algum desses eixos estiver desequilibrado, nós não estamos gozando de saúde integral. Existe uma terapêutica
para a gente manter essa saúde. Essa terapêutica, ela está aqui, mas eu não vou me deter a ela agora. Eu vou voltar a ela no final. Porque as doenças crônicas são exatamente aquelas doenças que aparecem, tá certo? E que as estatísticas atuais mostram o seguinte, para você ter uma ideia, né? São estatísticas recentes, tanto da Pesquisa Nacional de Saúde de 2016, a pesquisa aqui no Brasil, como de pesquisas recentes no mundo todo. 60% da mortalidade no mundo é devido à doença crônica. 60%. Aqui no Brasil, inclusive, esse percentual é um pouco maior. Nós temos na população adulta brasileira, aproximadamente a metade da população adulta brasileira, ela sofre de algum tipo de doença crônica. E o que é doença crônica, né? Quais são as doenças crônicas? Nós estamos falando aqui, por exemplo, da hipertensão e seus desdobramentos, né? A pressão alta. Nós estamos aqui falando da diabetes, tá certo? Nós estamos falando aqui da insuficiência renal. Nós estamos falando da insuficiência pulmonar. Nós estamos falando, por exemplo, do HIV, né? da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós estamos falando do câncer. Enfim, nós estamos falando daquelas doenças que muitas vezes são silenciosas, muitas vezes são assintomáticas e numa crise aguda elas aparecem. E aí elas vão levar um longo tempo de tratamento, que muitas vezes esse tratamento, tá certo, vai nos acompanhar o resto da vida. Isso é que é uma doença crônica. A doença crônica é exatamente essa. É o seu tempo, é a sua relação com a doença. E como é que você vai conviver com ela? Como é que você vai receber esse diagnóstico e como é que você vai conviver com ela? Pode ser por vários motivos, tá certo? Pode ser por vários motivos. Nosso estilo de vida contemporâneo, pode ser uma infecção, né, por bactéria, por parasita, por vírus. Pode ser algo que esteja lá adormecido, algo congênito, algo hereditário, genético, enfim. Pode ser fruto de hábitos que nós tivemos na nossa existência, tabagismo, bebida, enfim, sedentarismo. Mas fato é que a doença aparece. E ela aparece, e ao aparecer, como é que nós vamos nos relacionar com ela? Imagine você, eu, você, né? Isso é um fato comum, corriqueiro na nossa vida. De repente você começa a passar mal algum órgão do seu corpo e você é diagnosticado com a doença crônica. Você tem lá um diagnóstico com a doença. Você, um ente querido, uma pessoa próxima a você, e a princípio você pode ficar desesperado, né? Imagine a dor, porque isso é uma questão real, né? Nós estamos falando, por exemplo, uma pessoa que está com um diagnóstico de câncer. Vamos falar do câncer. Então, a princípio, a pessoa pode ficar desesperada, né? E aí? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me relacionar? O que é que eu posso esperar da vida diante de um diagnóstico desse? Primeiro é o choque, né? A gente tem aquele choque inicial. Depois, a realidade, né? Vamos enfrentar. Porque uma coisa é certa, né? Você não está sozinho. Você não está sozinho de maneira nenhuma, tá certo? Se você olhar ao seu redor, você vai verificar quantas e quantas pessoas podem estar passando por dificuldades, muitas vezes extremamente severas, muito mais duras do que a dor que você está ultrapassando. Mas então, como reagir? Como reagir para ter sucesso diante de um tratamento? Tem um tripé fundamental que ele é básico. Esse tripé é o seguinte: conhecimento, tratamento e convívio. Conhecimento, tratamento e convívio. CTC. Conhecimento, tratamento e convívio. Primeiro nós vamos conhecer a doença. Nós vamos procurar saber, e hoje, com o excesso de informação que a gente tem na humanidade, a gente tem
inúmeras fontes, né? Nós temos a internet, nós temos revistas especializadas, nós temos artigos acadêmicos, nós temos várias opiniões médicas diferentes. Isso é importante, a gente vê diversos vieses e pareceres distintos para que a gente possa encarar e saber o que é que tem a respeito daquela doença que está nos afligindo naquele instante. Perdão. Então, o primeiro é conhecimento. Conhecer a doença. O segundo é a escolha do tratamento. Como é que vai ser o tratamento? Nós vamos seguir um tratamento alternativo, nós vamos seguir um tratamento conservador, nós vamos seguir um tratamento cirúrgico, nós vamos fazer uma prática integrativa, enfim, qual é o tratamento que nós vamos dar àquela doença? Assistidos pelo nosso médico, pelo nosso psicólogo, enfim, por aquele que vai nos ajudar naquela doença crônica. Isso é fundamental, é o segundo eixo. Então, conhecimento, tratamento e o terceiro. O terceiro que vai depender exclusivamente de nós, vai depender exclusivamente da gente, que é o convívio. Como é que nós vamos conviver com essa doença? Quais são os hábitos que terão que ser mudados? Qual é a mudança que a gente vai estabelecer na nossa vida? Esse tripé, né? Conhecimento, tratamento e convívio, é que vai definir o sucesso do nosso tratamento. A busca da nossa saúde integral diante da dificuldade que se impõe na nossa existência normal, que é algo que faz parte da nossa existência. Como é que nós vamos vencer aquela dificuldade? Eu queria mergulhar um pouco mais com você na como é que se processa a questão da mudança no ser humano. Como é que as pessoas mudam. E eu trouxe aqui, Davi, não sei se está dando para ver legal, tá? Mas como é que acontece o processo de mudança no ser humano? Já dizia Heráclito de Éfeso, né? Alguns séculos antes de Cristo, um dos filósofos que estudou a mudança, considerado, ele dizia: o mesmo homem não passa duas vezes por um mesmo rio. Ao passar a segunda vez, o homem não é mais o mesmo e o rio também não é mais o mesmo. Heráclito de Éfeso dizia: nada é permanente senão a mudança. Pois bem, os psicólogos organizacionais, os psicólogos que se preocuparam com as organizações, principalmente no século XX, a partir dos anos 1950 até 1980, 1990, estudaram várias teorias a respeito da mudança do ser humano, especialmente nas organizações. E dois deles, Hersey e Blanchard, tá certo, estudaram o comportamento, a mudança no ser humano. E estabeleceram que a mudança do ser humano ela depende de dois aspectos fundamentais: da complexidade da mudança e do tempo da mudança. E que se divide, essa complexidade e esse tempo, ele se divide em 4 camadas principais. A primeira camada que eles estabeleceram é o processo de conhecimento. A pessoa só muda quando ela conhece algo novo. É um processo natural de aprendizagem. Então você conheceu algo novo sobre alguma coisa e você percebe que você precisa fazer uma mudança. Então o primeiro passo para efetivar essa mudança é você conhecer. Ter conhecimento. Veja, esse conhecimento vai encetar uma camada seguinte, que é a camada de autorreflexão. Você vai pensar consigo mesmo, com os seus botões, e você vai dizer: puxa, eu estou com essa doença, e essa doença é fruto de um comportamento ou de um hábito que eu tive na minha vida que eu preciso mudar. Um sedentarismo, um hábito alimentar, o tabagismo, bebida, enfim, alguma coisa que você precisa mudar na sua vida. Você vai refletir.
E ao refletir, essa segunda camada, a autorreflexão, aí você vai passar para a terceira etapa. Essa sim que é a mudança individual, que é a mudança de hábito, a mudança de estilo de vida. Olha, a neurociência estudou a partir, principalmente dos anos 2000, nos últimos 10 anos, a década do cérebro, foi entre os anos 2000 e 2010, os estudos a respeito do cérebro, da mente humana. E os neurocientistas estabeleceram o seguinte, que o ser humano consegue mudar um hábito desde que haja uma dedicação em torno de 20 a 30 minutos por dia durante 8 semanas. Esse é o período para que os neurônios eles possam estabelecer novos caminhos, novas sinapses, novas ligações. E aí você tenha uma neurogênese, nascimento de células nervosas, e uma neuroplasticidade, ou seja, uma mudança nos caminhos das células nervosas, dos neurônios, das sinapses, das conexões. Então, o cérebro ele é plástico e também há toda uma produção de milhares de células novas todos os dias. Neurogênese e neuroplasticidade. 8 semanas. 8 semanas. 2 meses. Em 2 meses, de 20 a 30 minutos diariamente, dedicação, nós conseguimos mudar o nosso comportamento através de hábitos novos, através de, por meio de um modelo mental diferenciado. Então, isso é o poder da neurociência, o poder da nossa mente. Essa mudança individual, ela vai ocasionar a última etapa daquilo que nós chamamos de processo de mudança, que é exatamente o nosso poder de influência. A partir da nossa mudança individual, nós começamos a irradiar esse processo de mudança e influenciar as pessoas que estão ao nosso derredor. Eu queria colocar um quinto elemento. Esse é colocado por nós. Ele não está no modelo de Hersey e Blanchard, tá certo? Mas é um quinto elemento. Davi, eu vou me sentar agora, tá certo? Veja, esse quinto elemento, depois de reflexão e estudo, eu queria incluir, porque eu acho que o processo de mudança tem um catalisador, tem um agente que não é o conhecimento, mas que é um agente que nos impulsiona no sentido da mudança. E esse agente impulsionador, ele é exatamente o sofrimento, a dor. A dor promove uma aceleração, um processo de catalisação na nossa mudança. Então, isso infelizmente ainda é necessário que isso aconteça, tá certo? Mas por meio da dor, nós podemos impulsionar uma mudança. E a verdade é que o mundo é assim. Nós estamos diante da vida para enfrentar as dificuldades. Por mais duras que as dificuldades apareçam, mas essas dificuldades acontecem. Ninguém está imune às dificuldades. Nós já vimos aqui que a moeda definitiva não é o dinheiro, não é o sucesso, não é o poder. A moeda definitiva é a felicidade. E a felicidade, ela é obtida com gestão das emoções, com emoções positivas, com atitude positiva diante da vida. E essa atitude positiva diante da vida, ela é imposta a partir das dificuldades que nós obtemos naturalmente. Isso é o que acontece. Ninguém está imune à dor. Você pode pegar a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo. Quais são os sentimentos que essa pessoa tem lá no seu âmago, lá no seu íntimo? Qual é o sofrimento pelo que ela passa? Você vai ver, vai refletir. Só a consciência dessa pessoa é que vai lhe dizer isso. Eu tenho uma doença crônica que me acompanha há quase 10 anos. É uma doença diverticular, tá certo? Ligada
ao tratamento digestivo, que me incapacita algumas coisas, principalmente com algumas restrições alimentares. Em alguns momentos, nas crises agudas, né, quando a doença diverticular ela se apresenta através da diverticulite, por exemplo, então eu tenho que procurar o médico, tenho que ir ao hospital, tenho que fazer tratamento, tomar antibiótico, tenho dores fortes, me ausento do trabalho, enfim. Acontece, e isso é normal, né? Não a diverticulite, tá certo? Mas a presença de divertículos no corpo humano é natural a partir dos 50 anos de idade. Pelo, vamos dizer assim, pelo normal desgaste do intestino. É normal que os divertículos apareçam. Algumas pessoas, 10, 15%, apresentam a doença diverticular. Desses 10, 15% que apresentam a doença diverticular, algumas têm a inflamação dos divertículos, a diverticulite. Bom, e dessa diverticulite, alguns têm complicações. Complicações que requerem intervenção cirúrgica de emergência. Eu já tive 5 ou 6 crises de diverticulite nesses anos, certo? Eu nunca tive uma diverticulite aguda com complicações, com sangramento, com abscessos, com perfuração intestinal, que requeira uma ressecção do intestino, retirar um pedaço do intestino. Às vezes você tem que ficar com a bolsa de colostomia durante meses, tá certo? Aqui fora do intestino. Então vejam que na minha doença tem pessoas, né, que passam por dificuldades muito maiores do que a minha. Tá certo? Recentemente, e aí logo depois da última live, né, a última live, como eu disse a você, foi dia 12 de julho. Lá pelo dia 16, 17, eu acho, eu tive mais uma crise de diverticulite. Com menos de um ano, minha última crise foi em setembro do ano passado. Então, em julho desse ano, com 10 meses, eu tive uma outra crise de diverticulite. E aí, né, fui lá e tal, me tratei, enfim, toda aquela questão que é necessária, tá certo? Depois parei um período de férias e nas férias, recentemente, eu tive outros sintomas de uma crise, com menos de 40 dias. Um mês, nova crise, que parecia ser uma crise de diverticulite, no meio da viagem. E isso causou uma certa dificuldade, né? Principalmente no final das férias aí, junto com minhas filhas. Eu tenho 2 filhas gêmeas pequenas, né, de 5 anos de idade, e minha esposa estavam viajando, em família e tal. Enfim, cheguei do aeroporto direto para o hospital, ter que fazer tomografia computadorizada e tal, e fiz uma postagem no Facebook. Coloquei lá dificuldade que eu estava tendo, mais uma vez, depois de 40 dias e tal, mas que estava lá com aquele sentimento de enfrentamento à doença, enfim. Porque o hospital, assim como o cemitério, muitas pessoas não gostam de falar isso, tá certo? E procuram colocar nas redes sociais só a parte de felicidade, de alegria e tal. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que colocar como a nossa vida é, a nossa vida real, né? E eu fiz uma postagem, isso lá em julho, e quando foi agora, em agosto, eu fiz outra postagem, na frente do mesmo hospital, a fotografia lá, e coloquei lá. Pessoal, acho que estou tendo mais uma crise, mas estamos aqui otimistas, né, com entusiasmo, para superar essa crise, etc, etc, etc. Enfim, como eu realmente encaro, né, as dificuldades que eu passo na vida. Ou como eu pelo menos procuro encarar as dificuldades, né, nesse campo das doenças crônicas. Tá certo? Bom, eu recebi várias mensagens de solidariedade, curtidas, né, no Instagram, no Facebook e tal, e vários comentários. Teve um que me chamou a atenção, um especial. Um colega, né, e aí por questões éticas me permitam aqui omitir o nome dele, mas um colega de trabalho, tá certo? Que eu já não via há alguns anos, há 5, 6, 7, 8, 10 anos, tá certo? Mas que eu soubera que ele tinha tido um afastamento do trabalho por doença. E ele dizia mais ou menos assim, ele dizia: amigo, o seu depoimento me sensibilizou.
ele me marcou. A maneira pela qual você está enfrentando essa sua doença, a maneira pela qual você está fazendo o seu tratamento. Porque eu convivo com um câncer de medula óssea incurável, no qual minha única expectativa é alargar a minha expectativa de vida. Então, parabéns, Acácio. Parabéns pela sua postura. E eu, o que eu podia dizer diante da mensagem desse amigo? Respondi a ele dizendo que soubera que ele estava doente, mas eu não fazia ideia da extensão e da gravidade da doença, tá certo? E que aquilo eu respeitava e admirava a postura dele nesses 10 anos. Há 10 anos ele vem se tratando e procurando uma maior expectativa de vida. E a verdade é que eu dizia para ele, eu disse, olha, 10 anos se passaram. E oxalá você passe mais 10, tá certo? E você viva cada momento com a maior intensidade possível. Porque essa sua postura, fulano, é a postura que nós devemos ter. É procurar, durante a nossa jornada, durante o nosso caminho, ter a postura mais otimista diante das dificuldades. Eu respeito você. E eu digo isso a vocês aqui de coração. Tá certo? Se você olhar para o seu lado, você que está aí me ouvindo, você pode estar passando por uma dificuldade enorme. E é natural que você pense isso. Que você fique triste, desanimado. Mas se você observar o seu lado, você vai ver que muitas vezes existem pessoas que estão passando por uma dificuldade muito maior. E que você pode ser um exemplo para essas pessoas. E que você pode aproveitar aquele momento. Ora, se eu tenho dificuldades do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de locomoção, tá certo? Quantas pessoas não podem sequer viajar? Imagine uma pessoa que tem insuficiência renal e tem que fazer hemodiálise dia sim, dia não. Tem que sentar lá na máquina da hemodiálise através de um acesso, e já que os seus rins não funcionam bem, tá certo? A máquina tem que processar, fazer a limpeza, aquilo que os seus rins normalmente fariam, até ele poder ter um transplante de rins, por exemplo. Muitas vezes esse transplante não acontece e a pessoa passa anos a fio num tratamento de hemodiálise. Essa pessoa não pode viajar, não pode se locomover. Imagine uma pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica. Uma pessoa que vai perdendo os movimentos paulatinamente. Vai perdendo a capacidade de falar, vai perdendo a capacidade de andar, vai perdendo a capacidade de se comunicar, tá certo? E vai ficando restrita a uma cama. Imagine a dor e a dificuldade que essas pessoas têm. Então, diante dessas dificuldades, diante da doença que você tiver, seja ela qual for, seja a doença que você imaginar que seja um diagnóstico terrível para você, saiba que há milhões de pessoas, você não está sozinho, que há milhões de pessoas que estão passando por situações similares e muitas vezes muito mais difíceis do que essa. E que a sua postura mental e emocional diante dessa dificuldade é que vai definir exatamente o seu sucesso diante dessa dor. Por isso que eu queria voltar, então, Davi, para cá, para o que é a terapêutica integral, para o que é a gestão das emoções, para qual deve ser a postura nossa diante de uma dor, diante de uma dificuldade. Nós estamos falando aqui de doença crônica. Nós poderíamos estar falando de outro tipo de doença, nós poderíamos estar falando de outro tipo de dificuldade, uma dificuldade de ordem financeira, uma dificuldade de ordem material, uma dificuldade de ordem emocional, enfim, de qualquer outra coisa. Mas especificamente estamos numa doença crônica,
Estamos falando aqui de diabetes, nós estamos falando aqui de insuficiência renal pulmonar, nós estamos falando de asma, nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de AIDS, nós estamos falando de depressão, tá certo? Que são doenças crônicas, tá certo? Que a gente já sabe. Metade da população adulta brasileira tem algum tipo de doença crônica, tá certo? Seja muito comum, rara ou muito rara, mas metade. São quase 60 milhões de pessoas no Brasil que tem algum tipo de doença crônica. E como é que nós temos que trabalhar a doença crônica? Ora, nesses 4 elementos. Eu vou voltar aqui para cima, de novo. Então vejam bem. Primeiro, o elemento físico. Ora, e o elemento físico está aqui. Exercícios, caminhadas, esportes, exercícios respiratórios, alimentação saudável, acompanhamento nutricional, mudança de hábitos no que diz respeito à saída do sedentarismo e mudanças de alimentação. Ora, tratamento, atendimento médico, exames preventivos, tratamento continuado, uso de medicamentos. Ou seja, esses elementos são fundamentais para que a gente possa enfrentar a dimensão física, tá certo? Porque a doença pode não ser incapacitante, tá certo? Nós podemos, diante do que nós tivermos, nós podemos superar essa doença. Autoconhecimento, práticas integrativas, meditação, relaxamento, psicologia positiva, períodos de ócio e de lazer, turismo, contemplação, psicoterapia, psicanálise, elementos emocionais, elementos mentais. A gestão das nossas emoções, de acordo com o que a neurociência e a psicologia positiva tem de mais atual e de mais moderno. Atitudes positivas diante da vida. Essa atitude positiva diante da vida vai fazer com que você se fortaleça e você supere de maneira mais firme essa dificuldade que está acometendo você nesse instante. Porque você não tem certeza de como isso vai se desenvolver. Você pode ter um prognóstico ruim, mas quem disse a você que esse prognóstico é definitivo? Quem disse a você que não pode haver reversão de parte desse prognóstico? Ora, o seu otimismo, o seu entusiasmo, a sua atitude positiva certamente vai contribuir para essa mudança e para essa efetividade do tratamento que você está passando. Também, amizade sincera, vida em família, relacionamentos saudáveis, a parte da emoção, a parte social, a parte dos relacionamentos sociais, a saúde social. Então é um momento de reflexão. Como eu disse, hospitais, cemitérios, são locais que favorecem a reflexão humana. Quais são os verdadeiros valores da nossa vida? Quais são os verdadeiros valores da nossa existência? Então, esses valores, é hora de pensar sobre eles. Né? É hora de exercermos um pouco mais o perdão, exercermos um pouco mais a gratidão. Pode parecer paradoxal, né? Você é diagnosticado com uma doença crônica e de repente você tem que exercer a gratidão. Veja, essa gratidão vai te ajudar no teu processo de cura. Porque você está pensando numa cura integral, numa cura emocional, numa cura mental. Então, e obviamente que tem repercussão no corpo físico. Então, não tem melhor momento para exercer a gratidão do que o momento que você está doente. Até porque você vai olhar diante de si e você vai ver que existem pessoas que estão em situação mais difícil do que a sua. Então não tem melhor momento para exercer o perdão e a gratidão. Isso tem um efeito que se irradia por toda a tua personalidade e por todo o teu corpo. E por fim, para que nós falemos da dimensão espiritual, o cultivo da espiritualidade, a dedicação a um ideal maior, o desenvolvimento de habilidades emocionais, a laborterapia, o trabalho voluntário, leituras, estudos, ou seja, você se dedicar a algo
transcendente. Vejam, esse pacote faz parte da gestão emocional, da gestão das emoções. Existem técnicas, existem métodos, existem práticas para que você possa desenvolver isso. E essas práticas vão favorecer, seja a dificuldade que você estiver passando, seja a dor que você estiver atravessando. Essas técnicas vão poder ajudar você para que você possa superar essas dificuldades, superar essa dor, para que você possa obter mais saúde relativa diante do quadro que você tem. Saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual. Eu já falei outras vezes aqui de algo que me tocou profundamente. Em um aniversário de casamento, em que fomos a São Paulo, um livro que foi indicado por um grande amigo, uma pessoa que tem uma importância fundamental na minha vida. Esse amigo, né, que para mim é uma referência, um amigo de mais de 30 anos, quase 40 anos de convivência que a gente tem, né, Gessler, que carinhosamente a gente conhece como Gel, tá certo? Me indicou esse livro que vocês estão vendo. Pulmão de Aço. Nós já falamos desse livro aqui. Esse livro é a biografia de uma pessoa chamada Eliana Zaghi. Uma vida no maior hospital do Brasil. Eliana Zaghi, aos 2 anos de idade, pouco menos de 2 anos de idade, ela foi diagnosticada com poliomielite. Lá nos anos 1970, quando a polio, ainda a cobertura vacinal da polio não era tão ampla, e você ainda tinha a polio que podia deixar algumas sequelas. Pois bem, ela teve o estado mais avançado da doença. Um estado degenerativo completo de toda a sua locomoção. Eliana, ela não mexe nada além dos seus olhos, além da sua boca. Sequer o seu aparelho respiratório funciona. Por isso que o nome é pulmão de aço. Porque na época você não tinha aqueles aparelhos portáteis para respiração, então você era botado numa caixa de vácuo, numa câmara de vácuo, onde só ficava a sua cabeça, você ficava deitado, tá certo? E essa câmara produzia um movimento de pressão para que pudesse movimentar o pulmão. E você se alimentava pelo traqueóstomo, você se alimentava aqui por essa via. Imaginem uma criança com 2 anos de idade. Na época, as nossas filhas tinham 2 anos de idade. E nós fomos a São Paulo e eu disse para a Clarinha, Clara, vamos visitar a Eliana. Vamos visitar a Eliana. E Clarinha, vamos? Vamos sim. Temerosa, né? Por dentro, tá certo? Porque imagine uma vida dura. Você passar. Ela tinha, à época, 40 e poucos anos. Imagine você passar toda a sua vida presa na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior hospital do Brasil. E você ter que passar ali toda uma vida de dor e sofrimento. Para uma criança de 2 anos de idade, você ter ali que fazer todo o seu processo de alfabetização, você está totalmente presa, você imóvel, você não conseguir ter nenhum tipo de interação, de locomoção, a não ser através dos seus olhos, através do seu processo vocal, tá certo? Então, gente, esse relato, esse livro, é um livro duro. Talvez seja um dos relatos mais duros e mais pungentes que eu já tive a oportunidade de ler. Eu fui às lágrimas muitas vezes, lendo sobre a vida de Eliana Zaghi. Estive lá, no momento feliz da minha existência, comemorando mais um ano juntos com minha esposa. E tive lá e tive uma lição de vida.
uma lição de alegria, uma lição de otimismo, uma lição de entusiasmo. E eu olho para a minha existência e penso assim: meu Deus, como eu sou feliz, como eu sou grato pelas coisas que eu tenho, pelas experiências que eu tive, pelos desafios que eu tenho na minha vida. É esse recado, é esse sentimento. Eu peço desculpas pela emoção, mas é isso que eu queria dividir com vocês. Vamos em frente, vamos juntos, porque a Plena Paty é a sua escola, é a nossa escola, é uma escola de felicidade. Um beijo no coração e até a próxima semana, com a maior sinceridade do mundo. Muita paz.